Boa noite. Boa noite, meu povo. Que bom estar aqui de novo com vocês. Nessa sexta-feira. Hoje o nosso tema é um tema super importante, super legal também. Obrigada, Thali. Seja bem-vinda. Grazi, obrigada. Val. Nossos amigos chegando aos poucos para a nossa sala de bate-papo. Vou esperar um pouquinho só. Vou pedir a vocês que, se vocês acham que de repente podem estar dividindo com amigos de vocês esse nosso encontro, essa setinha do lado direito da sua tela, você pode estar convidando outras pessoas. Obrigada, Natália, seja bem-vinda. Que bom. Violeta, seja bem-vinda. Que bom que você já está por aqui. Eu sempre gosto de dar um tempinho, até por conta do horário, que é a nossa live do nosso encontro, para que nossos amigos possam estar chegando. Mas eu já vou adiantando alguma coisa aqui pra gente. O nosso tema hoje, nós vamos falar sobre sexualidade e sensualidade na fase madura. Olha que tema legal pra gente bater um papo bem gostoso. Um tema sério e ao mesmo tempo descontraído e real. Então, é super natural, gente. Eu vou só dar uma palavrinha. Boa noite, Sil, seja bem-vinda. Yuri. Ai, quanta gente legal. Bom, mas voltando para falar um pouco assim sobre o nosso tema, algumas coisas que eu consegui juntar aqui, pesquisar pra gente começar a esquentar um pouco o nosso bate-papo dessa sexta-feira à noite. É super natural, gente. Porque todos nós, diante das transformações fisiológicas, com o passar do tempo, essas transformações são reais, vão se processando, e é super natural que de repente a gente se depare com dificuldades de ereção, climatério, menopausa, orgasmo com menor duração e outras dificuldades, que são muitas, oriundas de algumas doenças, até doenças pré-existentes, mas não é para ninguém ficar inseguro. Por que eu digo isso? Eu ainda digo assim, calma, meu povo, o assunto é sério, mas tem solução. A ciência está aí atenta, muito atenta nos estudos, tanto a nível psicológico, quanto nos fármacos, com amplas possibilidades como aliadas para uma vida sexual plena e ativa na chamada idade madura. Que bom, né? Aí eu faço uma ressalva, lembrando que manter vivo o desejo, a cumplicidade, a autovalorização e deixar longe o tabu, porque o tabu às vezes, gente, prejudica tanto na relação, só vem a somar na relação. Então essas são algumas considerações que eu faço, e aí eu abro aspas, vou abrir aspas aqui e vou ler aqui para vocês. Sexo é beijar, é abraçar, é brincar, é ficar nu, é a possibilidade de outras práticas sexuais,
oral, anal, se fantasiar. O que o casal se permitir dentro de uma área de consentimento. Porque há de ter o consentimento, gente. Nada pode ser bom só para um. Porque é bom para um, não quer dizer que é bom para o casal, que é bom para dois. Certo? E eu fecho aspas, pontuando ainda mais e dizendo para vocês que a sexualidade é assunto de gente grande, de gente madura. E aí eu vou ter o prazer de chamar nossa convidada dessa noite, que já está aqui conosco, para esse bate-papo descontraído, que é a psicóloga Violeta Ribeiro. Violeta tem especialidades em terapia cognitivo-comportamental, terapia do esquema, terapia de casal, terapia com foco em sexualidade e supervisão clínica. Vou chamar a nossa convidada. Um pouquinho só aqui de paciência, que a gente consegue, numa boa, fazer esse convite, porque a nossa convidada já está conosco aqui na nossa sala. Deixa eu ver se realmente... Não chegou? Veja aí, Violeta, acabei de fazer o convite. Vamos, sempre esse momento é sempre o momento da espera. Vamos tentar de novo. Eu vou tentar mais uma vez, Violeta, se não conseguir, você vai fazer o inverso, tá? Um momentinho só. Vou mandar de novo. Violeta, sinalize aí para mim se você conseguiu receber. Ok. Ok, Violeta. Será que vamos conseguir assim, dessa maneira? Oba! Olá! Sim! Oi, Boa Lena, boa noite! noite. Tudo jóia? Tudo ótimo, muito feliz em ter você aqui, muito honrada, muito agradecida por ter aceito o meu convite. Imagina, Muito prazer obrigada é meu. mesmo. Aí já vou lhe pedir que você se apresente para os nossos amigos que estão aqui conosco nessa noite de sexta-feira, tá bom? Uhum. Fique à vontade, a palavra é toda sua. Obrigada. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer, né, essa oportunidade, o convite de estar aqui com você nessa noite de hoje para falar de um tema tão especial. E me apresentando, eu sou Violeta, eu sou psicóloga. Eu sempre quis trabalhar na área clínica, e quando eu fiz faculdade, né, eu me imaginava fazendo exatamente o que eu faço hoje, mas não foi bem o que aconteceu logo no início, né? Eu comecei trabalhando na área de recursos humanos e era uma empresa grande, multinacional, acabou me levando para São Paulo. E quando eu morava lá em São Paulo, eu conheci essa especialização em psicoterapia com foco em sexualidade. E aí foi assim que eu fiz uma transição de carreira, né? Eu comecei a estudar sobre esse assunto. A base teórica era terapia cognitivo-comportamental.
que como você falou, né? É a minha abordagem, né, teórica. Sim. E aí eu, enfim, concluí a especialização, voltei para Salvador e comecei a trabalhar com esse tema, né? Então, hoje, a minha vida profissional, né, tá bem voltada para os atendimentos clínicos no consultório, com terapia individual, terapia de casal, terapia com foco em sexualidade. E é isso. É isso aí. Pois é. Então aí, meu povo, vocês já viram que nós estamos super bem acompanhados hoje à noite. E Violeta é uma pessoa incrível, que tem essas pessoas que você conhece, que a energia cruza e que você imagina que você tem a sensação de que você já conhece há muito tempo. Por isso eu torno a reafirmar aqui, muito obrigado mais uma vez, viu? Muito obrigada, muito honrada em ter você aqui. E já vou emendar com a nossa primeira perguntinha. Tá, fique à vontade. Para a gente começar o nosso Começa logo bate-papo. esse papo, porque esse papo rende. Esse papo rende. Vamos lá. A partir dos 50 anos, o indivíduo tem mais dificuldade em usar a sua sensualidade? O indivíduo como um todo tem mais dificuldade? Lena, pode ser que sim, mas não deveria, né? Porque sensualidade é algo que independe da idade, né? Sensualidade tem a ver com a expressão do nosso desejo de realizar atividades sexuais. E isso não importa, né, a idade. A gente vai sempre poder estar conectado com esse desejo e poder se expressar dessa forma, né? O que acontece muitas vezes é que as pessoas começam a se limitar através de crenças, né? Que existem em torno do envelhecimento, né? Em torno do que pode representar ter uma vida sexual ativa após determinada idade, né? Então, não deveria ser um problema, né? A partir de qualquer idade, assim, pessoas acima de 50, 60 devem ter vida sexual e isso não deveria ser um problema. Faz parte. Faz parte, com certeza, faz parte da vida. E uma coisa que é muito interessante é esse marcador, né, cronológico, porque, como você trouxe assim, né, no início da sua pergunta, a partir dos 50 anos. Então, quando tem 49, tá tudo bem, né? E aí completa 50, faz aniversário e aí o que é que acontece, né? Pois é. Se não for 50, 60, 70, não importa a idade, acontece o quê? O que é que muda, o que é que vira, né? Que a pessoa não vai expressar mais a sexualidade ou não vai ter mais desejo, prazer e ser sensual. Então, assim, não existe esse marcador cronológico, né? O que existe é esse pensamento, né? São as crenças que giram em torno do envelhecer e que podem, muitas vezes, fazer com que a vida sexual caia no esquecimento, né? Então, mais uma vez, né? Respondendo a sua pergunta, não deveria ser um problema, não deveria ser uma sexualidade, porque não existe, né, um marco cronológico para definir isso. A gente fica torcendo por isso, né? Para que realmente esse marco não aconteça. E aí eu gostaria que você esclarecesse para os nossos amigos qual a diferença entre sensualidade e sexualidade. Tá, vamos lá. Sensualidade, como a gente falou, tem a ver com a expressão, né? Com atos, gestual, vestimentas, ações, né? É tudo que a gente vai expressar da atividade sexual, tá? A sexualidade é muito mais ampla, né? Quando a gente fala de sexualidade, a gente está falando do impulso de vida, né? Do que move o ser humano. É uma energia que vai fazer o ser humano ter vontade de viver, né? De buscar o prazer, Sim. de buscar o afeto, de buscar o amor, né? Então, quando a gente fala de sexualidade, a gente está falando de algo muito mais amplo. O pulso de criatividade, né? É o que conecta o ser humano com a vida, né? Com a vida, com o prazer, com a sua vitalidade, né? Então, é algo muito mais amplo. A gente não fez a diferença entre, por exemplo, sexo e sexualidade, que é uma outra pergunta que me fazem muito, né? Sim. O sexo tem dois significados, né? Pode ser o nosso sexo biológico, né? O sexo que a gente nasce, né? Sexo masculino, sexo feminino, homem, mulher, macho, Sim. fêmea. E pode ser o ato sexual em si, né? Ter a relação sexual. Isso a gente chama de sexo. Tá dentro da sexualidade? Tá.
mas a sexualidade, como eu falei, é algo muito mais amplo, né? Que tem a ver com essa conexão com a vida e com o prazer. E a sensualidade é como é que a gente vai se expressar, né, no mundo, no meio, nas interações pessoais, para ir nessa direção, né? Que gestos a gente vai adotar, que vestimentas, que acessórios, que comportamentos, principalmente, né? Falas, etc. É um conjunto de coisas que a gente adota para expressar o nosso desejo de ter a atividade sexual. Entendeu? Que bom, muito bom. Esse tema é um tema bem vasto, né, Violeta, porque que dá assim para a gente conversar em, acho que em 3, 4 lives, porque tem muita coisa, né, muito tabu, muito preconceito, muito limite, muito medo, muita coisa envolvida, e termina se perdendo o melhor, né, que é exatamente que é viver essa sensualidade, não ter vergonha de ser uma pessoa sensual, não colocar o tabu, sensualidade com, como é que eu vou dizer para você, com vulgaridade, se expressar a sua sensualidade, que pode vir embalada num tom de voz, num gestual mais forte, num levantar de uma sobrancelha, num jogar de um cabelo, enfim, né? E a sexualidade é a expressão disso tudo, que você termina, que você faz esse conjunto e você se permite ao prazer expressando a sua sexualidade. Então é um tema assim maravilhoso, bonito, né, sem medo, sem tabu, apenas fazer acontecer. E aí, já viu, tem conversa boa, né? Com certeza. O envelhecimento físico traz inseguranças e medos. Isso você como psicóloga e sabe disso, né, fazendo clínica, você sabe que bate alguns medos chegam. Envelhecer é sinônimo de esquecer o prazer sexual? É a pergunta que eu faço, mas que já está muito ligado ao que a gente falou sobre a sensualidade e a sexualidade. Né? Que não existe idade para você ter uma vida saudável sexual. O que existe, o que eu acho como leiga, estou falando como leiga, o que eu acho é muito tabu. Coisas que você coloca na sua cabeça e deixa de viver, porque aquelas tarjetas que você tem que ser bonita, você tem que ser tá com o corpo de manequim, né, tá com os seios assim, tá, e na realidade a gente sabe que não é isso. É você validar o seu... Eu acho que tudo começa a ficar bom quando você valida o seu envelhecimento, quando você abraça seu envelhecimento natural, e deixa ele fluir de uma forma natural. Se eu estiver errada, por favor, me corrija, Violeta. De forma certo? É a validação do seu amadurecer, é a validação do envelhecer. Mas o seu cérebro, ele continua processando os desejos, as vontades. Isso, perfeito. É mais ou menos isso? Exatamente isso, Lena. Assim, eu costumo dizer que a solução para o envelhecimento não me interessa. Né? Porque para a gente não passar por ele, só se a gente interromper a vida da gente antes de chegar lá. Né? E eu, particularmente, não tenho nenhum interesse nisso. Né? Então, assim, a gente precisa realmente começar a encarar o envelhecimento como parte da vida. Então, só uma curiosidade é que as gerações anteriores, né, o estudo, por exemplo, da menopausa e do climatério, ele é relativamente recente. Porque nas gerações anteriores nem se sabia que a mulher chegava na menopausa e no climatério porque elas morriam antes, né? Então, assim, com o aumento da expectativa de vida, né, do ser humano, a gente começou a ter seres humanos com mais idade e, consequentemente, tendo que se observar essas particularidades, né, naturais do envelhecer. Então, o que nós temos é isso, assim, é que faz parte mesmo do curso natural da vida envelhecer. E aí a gente vai precisar lidar com isso de uma forma mais natural, né? E principalmente mudando um pouco o conceito que a gente tem. Né? Em outras culturas, como em culturas orientais, as pessoas com mais idade, elas são não é que sejam mais valorizadas, né? Mas assim, existe um respeito, né? Existe uma contemplação
né, do amadurecimento, né, do ganho de experiência, que nas culturas ocidentais isso fica um pouco mais complicado, né? Especialmente para nós mulheres, né? Ainda existe a objetificação do corpo feminino, então se fala muito disso. A gente não vê os homens sofrendo tanto com os sinais do envelhecimento, né? Com os cabelos brancos, com as rugas, com o tônus muscular, né? O tônus da pele, enfim, né? Com a própria os próprios ai, meu Deus, me fugiu aqui a palavra, mas assim... Os próprios limites que a idade vai impondo. Os próprios limites do corpo, né? E dos impactos mesmo do envelhecimento, com a questão hormonal, etc., né? Que acaba interferindo em tudo isso. Então, o que se tem é uma carga muito pesada e negativa, né? Em torno do envelhecer, especialmente para nós mulheres. E aí a gente precisa lidar, né? Começar a lidar melhor com isso, para que o sexo não se torne algo difícil, né? Com o passar da idade. Da idade, exatamente. Mas a gente sabe também, né? E aí eu vou tocar, eu vou falar o advento das famosas pílulazinhas, as azulzinhas, né? As azul para os homens, né? Que foi febre aí há uns 15 anos, 20 anos atrás, eu não sei nem como é que anda por agora, mas que realmente foi uma revolução. E a reposição hormonal para as mulheres, né, para nós mulheres, eles ajudam de alguma maneira nessa autopermissão ao prazer? Sim, ajudam, porque a depender das causas, né, que possam haver com relação ao envelhecimento. Então, assim, pode ser que exista um impacto, né, hormonal, na expressão da sexualidade, pode ser que apareça alguma disfunção sexual em função disso, e se for possível de se reverter através, né, tanto das pílulas azulzinhas como da reposição hormonal, então tem um impacto muito positivo. Mas eu costumo dizer que não é só isso, né, que sexo acontece com o corpo sim, né, a gente faz sexo com o nosso corpo, e então a fisiologia tem um impacto nisso, é claro, mas não é só, né, o sexo também acontece no nosso cérebro, né? Na forma como a gente lida com o nosso corpo, na forma como a gente lida com as nossas relações, com a relação que a gente tem consigo mesmo, com as nossas crenças em torno da sexualidade, né? Então, para dar um exemplo que não tem a ver especificamente com as pílulas azulzinhas e com a reposição hormonal, assim, é muito comum a gente observar, por exemplo, mulheres mais jovens que falam assim, eu tomo pílula anticoncepcional e eu sinto que a minha libido baixa, né? Quando eu parei de tomar para tentar engravidar, por exemplo, eu fiquei bem melhor. E aí eu costumo dizer que é muito fácil a gente colocar a culpa na pílula anticoncepcional. Duas coisas acontecem nesse caso específico, né? A pílula anticoncepcional, ela tem um impacto hormonal na libido? Tem sim. Mas, como eu falei, o sexo não é só fisiológico, né? Tem uma parte que do nosso cérebro mesmo, né? Da nossa forma de pensar e de encarar essa situação. Então, se uma mulher que está tentando engravidar, obviamente ela vai ter mais disposição, né? Mais interesse pela atividade sexual, né? Por conta dos propósitos dela, né? E às vezes deveria ser justamente o oposto, né? Se a gente tem assim a mulher que não deseja engravidar e está fazendo uso de uma pílula, ela poderia ficar inclusive mais relaxada, né? Para ter atividade sexual sem medo de engravidar. Então, o que é que eu quero dizer com tudo isso? É que vai depender muito da forma como a gente interpreta os fatos, né, ao nosso redor, como a gente lida com a nossa própria sexualidade, como está a relação com essa parceria, do que com o uso ou não de determinados medicamentos, entende? Então, da mesma forma, voltando para a questão da pílula, né, das pílulas azuis, da reposição hormonal, pode ser sim um grande facilitador, né, por possibilitar, vamos dizer, os ajustes de consequências do envelhecimento, mas não é só isso, né? É uma questão muito de você estar bem consigo mesmo, bem na sua relação, bem com a forma como você lida com a sua própria sexualidade, né? Com as suas crenças que você tem em torno do sexo, de acordo com a idade que você tem. Então, é um conjunto de fatores que vai interferir na expressão da sexualidade com qualidade. Uhum. Então, a gente pode conversar um pouco em cima disso que você acabou de explicar para a gente,
eu pergunto, o prazer, então, ele pode ser mental e físico? Sim, sim, sem dúvida. Até Estão juntos. eles andam juntos. Inclusive, a gente fala muito assim, Helena, sobre o que é exatamente o prazer, né? Porque muita gente Sim, relaciona o prazer com o clímax da relação sexual, né? Com o orgasmo. sim, O orgasmo é sim, sim prazeroso, claro, mas o prazer vai muito mais além disso, né? com certeza. A gente encontra prazer em várias outras coisas na vida que não tem sequer relação com o sexo. E no próprio sexo também, né? A gente pode ter Sim. prazer com várias outras coisas que estão relacionadas com o sexo, com a cumplicidade, com a relação, com o afeto, né? Com o contato, né? A conexão com aquela pessoa. Todas as coisas que estão sendo feitas, né, naquele momento, tudo isso pode ser muito prazeroso, né? E não necessariamente ter uma ligação com o orgasmo em si, por exemplo, né? Então, Uhum. quando a gente fala do prazer sexual, a gente está falando do prazer do corpo, que é importante, claro que sim, mas existem Sim. várias outras formas mais amplas, né, do que genitalizar somente para o orgasmo. E pode ser, sim, mental no sentido assim, do que se concebe, né, sobre o que está acontecendo naquele momento e na vida como um todo. Uhum. E sabe o que é que me passa, o que me passa aqui pela minha cachola, minha cabeça? É assim, até, tem muito também esse prazer sexual a nível de físico. Eu acho que tem muito a ver com a química também. A gente sabe que pele, cheiro, toque. Eu acho que é um conjunto que, se a gente for falar sobre o prazer, né, o prazer na relação sexual física, né, a gente vai também não poder esquecer disso aí, a química, né, tem pessoas que você olha, entendeu, que parece que chegou pronto para você, né, Uhum. e que não precisa você construir nada, é como se já existisse ali na sua vida há um tempão, conhecesse esse caminho seu ali. Uhum. Então, eu acho que a química também é uma coisa que ajuda muito. A gente colocando o prazer a nível físico, Uhum. certo? Eu acho que quando existe essa química, é 90% de caminho andado. Sim, sim. A química ajuda muito, né? E são vários fatores que vão interferir nisso também, né? Pode ser que a gente Uhum. encontre mesmo uma pessoa que a gente sente essa atração, essa química forte, isso ajuda muito, sim. Mas, assim, em relacionamentos duradouros, por exemplo, nem sempre essa química vai estar tão alta e a gente pode, de tempos em tempos, tentar reacender e principalmente tentar identificar o que é que pode estar causando essa diminuição, né? O que é que eu tenho visto, por exemplo, no consultório, né? Muita gente falando assim dos seus relacionamentos mais duradouros sobre os problemas da relação interferirem na atividade sexual, né? Então, assim, Sim. às vezes ao longo do tempo, aliás, um ponto importante antes de continuar falando sobre isso é o seguinte: primeiro a gente perceber que as relações mais duradouras, elas vão realmente mudar, a atividade sexual muda e todos nós precisamos ter essa consciência, né? No início do relacionamento é super natural que a frequência sexual seja alta, né? Que se esteja mais aberto a outras possibilidades, enfim. E aí, com o passar do tempo, isso vai mudando, né? A frequência sexual tende a diminuir. É como se o casal encontrasse uma certa fórmula, né? Então, assim, o que eu escuto muito assim, são relatos de um certo script pré-pronto, né? E isso não significa que seja um problema, muito pelo contrário, é um sinal de que o casal conseguiu encontrar, né? Quais são os caminhos que eles devem percorrer para chegar, né? No clímax da relação sexual. O que não invalida, claro, né? Do casal experimentar, do casal promover variações, certo? Então, essa é uma outra coisa que acontece muito. E, então, assim, diminui a frequência, tem um certo script, né, que é natural, e o que a gente precisa também ter em mente é que os problemas da relação podem interferir, né? O desejo da mulher, eu esqueci, era outra coisa que eu ia falar, o desejo da mulher, ele costuma ser responsivo, ou seja, aquela relação que no início acontecia só de olhar um para o outro, agora
requer um certo estímulo, né? Preciso estimular para que a mulher possa responder. Então, esse é um ponto que tanto homens quanto mulheres devem ter em mente, né? Falando aqui de relações heterossexuais. E, por Sim. último, esse outro ponto que eu ia falar, que é dos problemas da relação interferirem, né? Então, aqui na minha experiência no consultório, eu sempre tenho visto isso. É o casal que tem conflitos, né? Que tem situações de ruídos na comunicação que não são resolvidos e que isso interfere. Por quê? Porque o nosso estado de humor, especialmente num relacionamento mais longo, né? Mais duradouro, ele tem um peso grande, né? Na hora da atividade sexual. Então, só para exemplificar, assim, eu estava atendendo recentemente um casal e que eles tinham uma briga com relação a finanças, né? Então, um estava insatisfeito com a forma como o outro estava conduzindo as finanças e as consequências disso no dia a dia deles. E aí eles não estavam brigados um com o outro, entende? Mas, ao mesmo tempo, tinha aquele ressentimento, né? Tinha aquela raivinha, né? Que fica ali. E aí ninguém vai querer ter uma relação, ninguém vai querer transar quando tem esse sentimento, né? Se há muita discordância, se não existe a cumplicidade, a parceria dentro de casa, no dia a dia, com as dificuldades, né, do cotidiano, e a gente não encontra ali apoio, suporte, cumplicidade mesmo, parceria, como que a gente vai querer depois, né? Ter uma vida sexual mais fácil, né? Se os problemas vão passando no dia a dia e a gente não dá atenção a eles e depois, magicamente, as coisas vão se resolver na hora da cama. Então, não rola. Não rola. Não rola. Não rola, porque uma coisa está muito ligada à outra, né? Aí fica como se fosse uma obrigação, digamos assim. Uhum. Aí a gente vai buscar coisas lá de trás, né? Como se a mulher, ou vice-versa, né? O homem também, ou vice-versa, tivesse a obrigação, né, de estar ali na cama. Uhum. E realmente não se torna uma coisa prazerosa, não vai ser jamais uma relação prazerosa, né? No momento que vira obrigação. E a gente sabe que a rotina, a gente tem que estar nas relações longas, né, como você pontuou, a gente tem que estar muito atento, porque a rotina ela é esmagadora. Sim, sim. Né? A rotina ela é esmagadora, os problemas existem para todos, né? Todo mundo tem seu script, né? Todo mundo tem a sua agendinha diária de problemas, de coisas positivas, coisas negativas, a batalha pela vida, a busca pelas realizações pessoais, né? Porque além de você buscar o casal, além dele buscar a realização como um todo, não pode esquecer que ali são dois indivíduos, cada um com seu sonho, cada um com sua expectativa. Né? E quando você abre muito mão disso, a rotina vem e ela é tremenda, é um trator que passa por cima. Uhum. E às vezes você deve presenciar muito isso, às vezes casais que devem assim, poxa vida, vai fulano e fulano, enfim, as pessoas que estão ali convivendo aquela relação eram tão unidos, eram tão perfeitos, e na realidade a rotina estava como um cupizinho, digamos assim, destruindo aquela relação, né? A 24 horas, sabe? Quando você fecha a 24 horas do casal. Então, a destruição realmente disso quando não existe na realidade, esse companheirismo, essa cumplicidade, e que de repente a coisa passa a ser obrigatória, não existe relação que sobreviva. Né? Eu só faria, Lena, um ajuste no sentido assim, de que a rotina ela é interessante do ponto de vista porque ela é estruturante, né? A rotina ela é importante, né? O casal que vive totalmente... Ela tem que existir. A deriva, isso também não é muito legal, né? Então, assim, ter uma rotina, saber o que vai acontecer, né? Ter uma certa previsibilidade também é importante para o casal, especialmente se a gente pensar num contexto familiar em que envolve filhos e, né, trabalho e etc. Então, assim, a rotina ela é importante. O problema, na verdade, eu acho que não é nem a rotina em si, mas a mesmice, né? É quando o casal não para se reinventar, né, dentro da relação. A pandemia, inclusive, contribuiu muito para isso. Né? Porque a pandemia cobrou um preço muito caro da gente em vários aspectos, né?
pelo confinamento, né, por estarmos em casa, sem poder sair, restritos, né, de uma série de coisas, sem poder ver as pessoas que a gente ama, sem poder interagir com amigos, com colegas de trabalho, sem poder ter o nosso lazer de forma mais livre, né? E, obviamente, todo o cenário, né, o medo, as preocupações e a ansiedade e a angústia, né, que permeiam tudo isso. Então, eu acho que o problema todo não necessariamente na rotina, né? O ser humano, ele precisa, né, de uma certa previsibilidade, né, de saber o que é que vai acontecer, a rotina é estruturante, mas essa não variação, né, das coisas. E principalmente no que diz respeito assim, ao que a gente está falando aqui, né, na verdade, sobre essa cumplicidade, né, esse companheirismo. Né? Então, a gente precisa estar com isso em dia, né? Olhar para essa relação, ver quais são os detalhes que precisam ser, as arestas que precisam ser aparadas. Né? Às vezes a gente tem essa impressão de que uma relação longa, ela já está, é como o jogo ganho, né? E não é bem assim, a gente precisa estar jogando esse jogo dia após dia, né? Olhando, revisando essa relação, reinventando e olhando para esses pontos, né, de atenção, tentando sempre ver o que é possível, né, inovar, né, o que é que a gente pode renovar, na verdade, também, né, dentro desse relacionamento. Pois é, mas aí a gente está falando da relação estruturada já com o companheiro ali, um casal, envelhecendo juntos, né, nessa cumplicidade. Agora, eu gostaria me ocorreu aqui agora, eu gostaria que você esclarecesse um pouco para a gente, por exemplo, as mulheres, homens, mulheres, como um todo, qualquer tipo de relação, e hoje existem as mulheres, os casais, as mulheres separadas, os homens separados, né, os viúvos, enfim, as pessoas que estão aí na idade madura, digamos assim, e que estão tentando ou que querem de alguma maneira, recomeçar, encontrar um companheiro, viver de alguma maneira um relacionamento, né? Se não um relacionamento já como vivido lá atrás da história de cada um, mas ter alguém, né? Como é que está se posicionando esse homem, esse homem que está sozinho hoje, em busca de uma companheira, essa mulher, enfim, como é que eles estão se posicionando nessa busca? E existe muito tabu também sobre isso. A mulher hoje que é viúva, a mulher hoje que está separada, a mulher que está solteira, que nunca casou, que não é viúva, que não tá... Enfim, existe ainda um preconceito sobre isso, nessa busca? Sim. Como é que está inserido no contexto, na sociedade, essa condição? Ainda existe, sim, né, Helena, por conta do que a gente vinha falando logo no início, né, do tabu em torno da vida afetiva, íntima, né, sexual, da pessoa com mais idade. Então, se espera, né, que pessoas, sei lá, a partir dos 50, 60 anos, 70, como a gente falou, já não tenham esse interesse, né, e o que é uma grande bobagem, né, porque querer sexo, querer afeto, querer relacionamento é algo primordial do ser humano, né? O ser humano é um ser relacional. E isso não tem idade, mais uma vez. Então, existe sim ainda o tabu, o preconceito, né? A dificuldade, como eu falei, assim, as crenças que a própria pessoa tem, né? Sobre estou solteiro aos 60, aos 70, né? Estou viúvo, e agora como recomeçar, né? O que é que as pessoas vão pensar, né? O que é que a sociedade vai achar de mim? Ainda existe, né? Isso sim. Mas se eu pudesse dizer algo para essas pessoas, é tentar realmente se trabalhar, né? Eu acho que o envelhecimento requer um autoconhecimento muito grande, né? E principalmente um fortalecimento da sua autoestima, do seu autoconceito, do que você pensa sobre você, né? E do quanto que você merece mesmo, né? Estar, se for do desejo, né? Estar numa relação. Todo mundo quer ter uma relação, né? Eu penso que isso não deve ser algo que deve ser central, né? E aí também, de novo, em qualquer idade, né? Eu também atendo pacientes jovens que falam isso, né? Ficam meio que tentando disfarçar, né?
não, eu tô bem sozinho e tal. E, na verdade, assim, eu pergunto qual é o problema de assumir que você quer ter alguém, né? Quer se relacionar, quer ter uma vida sexual, independente da idade, né? Então, eu acho que recai um pouco mais sobre as pessoas com mais idade, recai um pouco mais sobre as mulheres, né? Esse peso, né? Sim, Sobre as mulheres tem muito aquela coisa assim de estar desesperada, né? A partir dos 30 até o fim da vida é o estar desesperada, né? é, E o quanto que também existe, né, esse preconceito mesmo em torno, né, de uma mulher com mais idade querer ter um relacionamento e uma vida sexual ativa, né? Para os homens isso é um é. pouco mais leve, né? É um pouco mais fácil por uma questão cultural, né? Pelas consequências do próprio machismo, né? Em que homem pode tudo, né? Deve estar, né? Sempre se relacionando e ter muitas mulheres em qualquer idade da vida, né? Isso ainda é muito forte, né? Mas a gente deve sempre questionar, né? Todos esses. Questionar e se permitir, né? O peso é muito grande para nós mulheres, ainda. A gente gostaria, a gente torce, a gente fica, né, a gente fica nessa busca, a gente continua na busca, continua lutando, continua levantando a bandeira, mas o peso sempre é maior, esse jugo sempre é maior para a mulher. Então, você veja, uma mulher de uma idade madura, que está sozinha em busca de um novo relacionamento, é como você falou, ela às vezes é criticada, ai, por que, que não está em casa cuidando dos netos, por que não, enfim, por que, que não está cozinhando, que boa, que maravilha, isso tudo faz parte do contexto. Agora, me diga uma coisa, imagine uma mulher madura que de repente se apaixona por um homem mais novo. Uhum. O que, é que você me diz dessa relação? Como é que a sociedade ainda hoje, condição de mulher, porque para o homem isso é super normal, Uhum. ok? Para o homem é super normal que ele case com uma mulher bem mais nova, entendeu? De repente ela vira o chaveirinho dele, Uhum. entendeu? E para a mulher? E se de repente para essa mulher madura, essa mulher que está aí, essa mulher que se permite, essa mulher que se autovalida todos os dias, que vai em busca do seu crescimento, e se de repente aparece um homem mais novo, Uhum. como é que essa sociedade ainda hoje, e como é que essa mulher pode, entendeu? Se situar nessa relação? Uhum. Muito bom. Eu acabei de ler aqui, né, Mônica comentando, eu diria, deixa ela ser feliz. E tirou praticamente da minha boca, né? Porque realmente as pessoas vão falar, né, por conta disso que a gente vinha falando agora há pouco, né? É um assunto que ainda é muito tabu, então, assim, tem toda a questão social do machismo, né, que recai, né, sobre esse tema. E que pesa muito mais para as mulheres, né? Um homem com uma mulher mais nova, tá tudo muito bem, e uma mulher com um homem mais novo tem alguma coisa errada, né? E aí eu diria exatamente isso, né? Que a ideia é deixar essa pessoa ser livre para expressar a sua sexualidade, o que importa é o afeto, né? Se essa relação está sendo positiva, né? Se um está nutrindo o outro. Não tem idade, gente, não tem, né, nenhuma regra para os afetos, né? Para o relacionamento, enfim. E assim, Helena, eu tenho falado muito ultimamente assim com pessoas ao meu redor e também no consultório, como se eu falo assim, eu sou suspeita para falar porque eu sou psicóloga, mas eu realmente acredito que a psicoterapia é solução para quase todos os problemas, né? E por que eu digo isso? Não puxando a brasa para minha sardinha, não. Mas é porque eu penso que durante muitos anos, né, durante décadas, gerações após gerações, os problemas sempre existiram e antes eram tratados como frescura, né? As pessoas não davam atenção, aquele estigma de que ir ao psicólogo, ir ao psiquiatra era coisa de maluco, ou então de gente fraca, de gente que não sabe, né, Sim, lidar com seus problemas sozinho. E assim as sim. coisas foram passando, né? E os problemas perdurando ao longo das gerações, das relações, etc. Então, hoje, o que é que eu diria, né, para uma mulher que está nessa condição, se ela tem mais idade, se relacionando com um homem mais jovem, eu diria que seria bom, né, buscar um acompanhamento para que ela possa justamente se autoconhecer, né, fortalecer sua autoestima,
para que ela possa lidar com isso, porque não vamos tapar o sol com a peneira, né? Vai existir, os comentários vão existir, né? As coisas, as pessoas vão falar, né? E talvez, acho que o que precisa estar mais fortalecido, né? No sentido de poder lidar melhor com essas coisas, sem deixar... Para comprar essa briga. Né? Sem deixar que isso interfira, que contamine a relação. Uhum. Pois é. Ai, meu Deus, que papo bom, hein? Coisa boa. Nós temos ainda 12 minutos. Olha como o tempo passa rápido, mas dá tempo ainda eu fazer as 2 perguntinhas que eu tenho aqui para você. Tá bom, manda. Já que estamos falando de sexo, né, de relacionamentos, e estamos falando também de sexo, existe um tabu, não sei se tabu, não sei, mas assim, em se tratando do sexo, o prazer não está apenas na penetração. Isso isso a gente aprende no decorrer, vivendo, né? A gente aprende experimentando, a gente aprende se permitindo. Os preconceitos podem atrapalhar na descoberta de outras formas de prazer, isso a gente já sabe, de obter prazer. O preconceito é uma coisa que atrapalha não só no sexo, em tudo na vida, né? Aí eu pergunto, esse homem de hoje, esse homem maduro, já reconhece que ter prazer e dar prazer ao companheiro independe de uma ereção, aquela famosa ereção de quando você tem 20 anos, 30 anos, que independe que ele tenha esse prazer e que ele dê esse prazer também, independe disso? Eu acho que ainda não. Eu acho que tanto homens quanto mulheres ainda não reconhecem que não é necessário uma ereção né, da faixa dos 20 anos para se dar prazer. Mas é muito bom que a gente possa ter essa discussão aqui, né, para que a gente possa ir aos pouquinhos e quebrando esses paradigmas. Porque, como a gente já falou antes, o prazer vai muito mais além, né, do próprio orgasmo em si, e o prazer sexual tem a ver com se sentir bem, né, naquela relação, e às vezes a penetração ela é indiferente. A gente tem até tomando por base as relações com 2 mulheres, onde não há um pênis, não há uma ereção, e elas podem dar muito prazer uma à outra, né? E mesmo na relação heterossexual, em que existe, né, a relação com penetração, não necessariamente vai ser a penetração que vai dar prazer, né? E sim o corpo humano, e a gente falou também sobre o mental, né? Também interferir nisso, é muito mais amplo, né? Então a gente tem inúmeras possibilidades, né, de explorar o nosso corpo e ter prazer. E aí, essa questão, né, Lena, assim, da penetração em si, tem a ver com um olhar para a relação sexual sob o ponto de vista do masculino, né? Sobre o prazer do homem, né? Genitalizado. Isso tem uma interferência muito grande da pornografia, né? Do consumo de pornografia. Então, eu particularmente sou avessa, né, ao consumo de pornografia, né? A pornografia contribui para a objetificação do corpo feminino, né? Da gente olhar o corpo da mulher com um certo como um objeto e também com um certo padrão, e inclusive dificulta que os homens tenham relações com a mulher real, né? Porque o que é produzido ali na pornografia é totalmente diferente da vida real. Aquilo tudo ali é produzido, é dirigido, né? É gravado e regravado, tem um roteiro próprio, que na vida real não é assim, tá? Então, tudo isso, e a gente sabe que a pornografia ainda tem um impacto grande, né, na vida das pessoas, especialmente dos homens, o consumo ainda é muito grande, isso perpetua essa genitalização mesmo do sexo, né? É uma reação para a atividade com penetração. Né? Na pornografia, o que se explora muito é o close, né? O close da penetração, né? E aí acaba incutindo essa ideia de que ter um pênis enorme, uma ereção super firme e que dure 2 horas é necessário para se obter e dar prazer, o que é
uma grande mentira. É verdade, é verdade. E a gente, é lamentável, né, porque... E você falou aí sobre a questão da penetração, e me ocorreu aqui uma coisa que também eu sempre pensei, continuo pensando. Acho que também o ato da penetração, lógico que ele tem que existir, claro que deve existir, né? Mas me dá muita ideia de posse, que o homem usa muito isso, muito essa penetração, tipo assim, posse. Uhum. Aquela história que a gente traz, nós mulheres trazemos lá de trás, a posse, né? A posse do seu senhor, a posse que o marido desempenha, que o homem desempenha em relação à mulher, dentro do casamento, nesse sistema patriarcal lá, que já é outra coisa aí que se a gente for puxar, tem conversa aí para a madrugada inteira. Uhum. Mas essa coisa, quando o homem pensa que ele só consegue dar prazer, ou se ele vai ter o prazer, ou que o prazer dele, de uma forma muito egoísta, né? Ele se coloca de uma forma muito egoísta, Sim, sim. que o prazer dele está na penetração. Se ele não consegue a penetração, acabou, não tem mais nada, certo? Vem muito, soma muito, representa para mim muito assim a questão da posse. Uhum. Uhum. Entendeu? Da posse. Uhum. E aí a gente vai buscar lá um bocado de coisa em relação a isso. Mas eu fico torcendo para que os casais, já na idade madura, e até os mais jovens também, porque é perda de tempo. Quando você olha, a vida passa muito rápido e você perdeu coisas fantásticas, Uhum. ficando presos a preconceitos, a tabus, a coisas que a própria religião coloca, né, como pecado, como uma série de coisas aí. Eu fico torcendo para que tanto a mulher quanto o homem, na idade madura, que já chegou em alguns pontos de realizado profissionalmente, realizado, mesmo que tenha se separado, tenha desfeito uma família, mas o fato de estar separado não quer dizer que não tenha família, não quer dizer que não desempenhe o papel de pai, de mãe, o estar presente, né, o somar nisso tudo, e que de repente, por conta de preconceitos, por conta de não aceitação, vai perdendo aos poucos a chance de ser feliz no momento quando ele já cumpriu, quando nós já cumprimos, sabe, todos os papéis que nós assumimos, né, na vida. Né? Então, eu fico torcendo para que as mulheres maduras que estão aí querendo um amor, querendo um companheiro, enfim, querendo ser um pouco feliz, que consigam trabalhar isso nas suas cabeças e consigam validar e sair um pouco dessa coisa da mulher perfeita, do corpo perfeito, do rosto perfeito, que nada disso leva a lugar nenhum, né? É a construção de um todo que vai tornar com que ela fique interessante. Uhum. Isso. Então eu fico torcendo para que isso realmente aconteça. Eu também, Helena, compartilho do mesmo pensamento, né? Você falou esse negócio da posse, é isso mesmo, é o que a gente estava falando, né? Sobre tornar, né, o sexo muito voltado para a contemplação do prazer masculino, né? Quando a gente foca nesse negócio da penetração, como você falou, né? A posse, né? Tem que ter um homem presente para que o prazer aconteça, e isso não é verdade, né? Também torço para que a gente consiga, né, quebrar. Eu acho que, inclusive, é um dos motivos, né, de eu ter escolhido esse como um dos temas do meu trabalho, de gostar muito de participar, né, de momentos como esse que a gente está tendo aqui, para que a gente possa falar sobre essas coisas. Tem pessoas aqui assistindo que estão, né, pensando, refletindo sobre esses pontos que a gente tem levantado. Certamente elas vão levar isso para suas relações, para outros grupos, né, para outras rodas de conversa, né, e que a gente possa aos pouquinhos ir questionando, né, contribuir de alguma maneira. Com certeza. Né? Contribuir, né? A ideia é essa, contribuir. Gente, nós temos 5 minutos, olha como a hora passa rápido, né? Quando a gente tem coisas interessantes. Eu gostaria de dizer para os nossos amigos que estão aqui conosco agora à noite, o seguinte,
esse tema que nós trouxemos hoje é um tema que ainda pode ser muito mais aprofundado. Ainda tem muita coisa, mas durante uma hora a gente tem que fazer um apanhado. Se vocês realmente gostaram do nosso tema e se vocês querem, de alguma maneira, rever esse tema, eu me atrevo a fazer o convite à Violeta para que ela consiga um espaçozinho na agenda dela, que é super pesadinha, porque eu sei que para que a gente possa estar voltando, falando um pouco mais sobre o tema. E se vocês tiverem algumas perguntas também, quiserem deixar aí para que a gente possa fazer um roteiro das coisas que realmente interessam para vocês, eu vou ter o maior prazer de estar guardando essas perguntas e vou ver com Violeta se, logicamente, se ela aceitar, né, em um tempo próximo, que a gente possa estar voltando, para que a gente possa estar aprofundando, porque a idade madura é uma realidade, nós estamos com um país que está envelhecendo, e é importante, é muito importante que o idoso, certo, saiba que ele tem direito ao prazer, ele tem direito de buscar, de validar, certo? Então, Violeta, eu quero te agradecer muito, certo? Muito, muito obrigada por estar aqui com a gente, obrigada por me ouvir, estar aqui com nossos amigos, e vou lhe pedir essa volta, vou lhe cobrar essa volta de novo para esse bate-papo. Com certeza. Certo? Quando você tiver um tempinho, vamos ficar muito felizes. Eu já aceitei o convite, fiquei muito feliz de participar. E acho que sim, né, que a gente precisa continuar falando sobre esses assuntos, talvez até aprofundar um pouco mais em cada um deles, né, de tudo que a gente falou. Sim. E acho que cada um dos temas vale uma live inteira, né? Uma live, exatamente. Exatamente. Então, conte comigo. E aí eu torno a dizer, é importante que a gente vai com um tipo de ajuda, inclusive, entendeu? Para que as pessoas estejam atentas, entendeu? E porque é tudo muito rápido, tudo muito volátil. E a pandemia veio, tá aí mostrando isso pra gente. E que cada momentozinho de felicidade, cada momento de prazer, conta muito. E é muito importante que a gente faça isso sem culpas, né, sem se aceitando da forma que somos, e vamos por aí. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço a todos também que assistiram, né, que nos deram essa atenção e participaram. Então, para mim é uma grande alegria. Termino a noite muito feliz de ter participado. Obrigada, Violeta. Gratidão. Um beijo. Beijo. Beijo, meus amores. Na próxima sexta, provavelmente estaremos de volta com algum... Vamos pensar em um tema aí muito legal. Muito obrigada mais uma vez por uma sexta-feira, às 19h30, hora do jantar, mas que estão aqui junto conosco. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Minha gratidão, meu beijo a cada um de vocês. Boa noite. Boa noite.